Olá pessoal, eu sou Carolina Velasco, a advogada, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre negociação na advocacia. Eu vou mostrar para vocês porque é importante o advogado saber negociar, tá? E essa matéria é de extrema importância e as faculdades, infelizmente, não abordam matérias e assuntos de negociação na sala de aula. Como eu já falei com vocês, eu também sou professora e mentora, e nas aulas que eu dou nas universidades, eu sempre também tento trazer alguns pontos de negociação para os meus alunos já estarem aptos para o mercado de trabalho. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre uma negociação persuasiva que será de extrema importância na sua advocacia. O advogado ele precisa negociar a todo momento. A gente negocia com o nosso cliente para ele fechar contrato de honorários. A gente negocia direitos para os nossos clientes. A gente negocia com outro escritório, com outro advogado, né? Para a gente conseguir chegar ali a um acordo para as partes. A gente precisa negociar com o judiciário. Então, o advogado, a todo momento, ele está em negociação. Então, desenvolver a nossa competência técnica ali, a matéria de direito e a matéria de processo é importante. Mas também é importante e fundamental para o advogado saber negociar, para que você e para também que os seus clientes não percam direitos. Na aula de hoje, na nossa conversa de hoje, eu vou falar um pouquinho, né, sobre os tipos de negociação e vou trazer para vocês um caso prático, tá? Então vamos lá, nós temos dois tipos de negociação: a negociação transacional e a negociação colaborativa. A negociação transacional não é o melhor viés de negociação para advogados, tá? E o que seria essa negociação transacional? É aquele tipo de negociação em que uma parte precisa perder para a outra poder ganhar. É uma negociação pautada, né, em esconder, em omitir fatos, apenas para que você seja beneficiado com essa negociação. Ou a negociação transacional também pode ser aquela negociação de barganha, sabe? De ficar abaixo o preço, abaixa tanto, abaixo 5, abaixo 10. Quem dá menos pelo meu serviço? Quem dá menos para fechar essa proposta de acordo? A negociação transacional é nada mais do que uma pessoa perder para outra poder ganhar. Esse tipo de negociação ela não é bem vista na advocacia. Primeiro porque a gente precisa entender que todo mundo é nosso potencial cliente. Tá? E a gente também precisa entender que quando a gente utiliza esse tipo de negociação e o cliente percebe, ou o outro escritório percebe, a probabilidade dessa pessoa contratar a gente novamente vai ser muito baixa. A probabilidade dessa pessoa fechar um acordo novamente com a gente é muito baixa, porque na negociação transacional a pessoa sente que ela foi lesada, que ela foi passada para trás. Ela não se sente bem. Não é uma negociação ganha-ganha. Então, essa negociação transacional, né, que envolve falácias, mentiras e omissões, e uma pessoa perder para outra poder ganhar, passar a perna no outro, não é a melhor negociação na advocacia, tá? E tem um outro tipo de negociação, que é a negociação que eu uso no meu escritório e que dá muito resultado. É a negociação colaborativa. É a negociação ganha-ganha. A gente precisa ter pontos na negociação que vai ajudar as duas partes. Se você vai fechar um acordo, ele precisa ser bom para você e bom para outra parte. Se você vai fechar ali uma proposta de honorários e o seu cliente está querendo negociar com você e te apresenta uma contraproposta, essa contraproposta, essa negociação precisa ser pautada em valores, em ética, em benefícios mútuos. Essa é a negociação colaborativa, que é ideal para a advocacia. Porque se você tem uma negociação colaborativa, ou seja, ganha-ganha, o cliente tem confiança em você. E além dele, né, ser novamente seu cliente quando ele precisar, ele vai te indicar. E isso é muito importante. Agora eu vou trazer para vocês, agora que vocês conhecem ali dois tipos, né, de negociação: a negociação transacional, que não é para a gente aplicar, e a negociação colaborativa, que é o melhor tipo de negociação. Eu vou contar para vocês um caso prático que aconteceu aqui no escritório. É muito comum, tá, em processos, demandas judiciais, outros escritórios, a gente também tem esse tipo de serviço aqui, entrar em contato para tentar fechar uma proposta de acordo. E sempre que eu estou ali em negociação, né, com a outra parte para fechar um acordo, eu vejo como vai ser a modalidade de pagamento, quanto a outra parte está disposta a ceder, quanto eu estou disposta a ceder, para a gente chegar num benefício mútuo. Acordo é isso, né? Então aí chega, né, o momento da gente ter
as nossas estratégias de negociação. E essa semana entrou em contato aqui com o escritório uma advogada, eu sou advogada trabalhista, estava representando o reclamante, tá? O empregado. E a advogada da empresa entrou em contato comigo. Ela falou, doutora, vamos fazer uma proposta, um acordo? Eu falei, vamos. Qual é o seu acordo? Ela falou, olha, a condenação é X. Sendo que foi, né, na sentença teve a condenação de sucumbência recíproca de 10%. Então, o meu cliente te deve X, o seu cliente me deve X. Então, por que a gente não faz uma compensação? Muito embora, né, eu saiba que a compensação ela não é permitida na Justiça do Trabalho, eu falei, tá, como poderia ser? Ela falou, não, eu deposito o valor todo na conta da doutora, parcelado em não sei quantas vezes, né, e a doutora me devolve tanto que seria o valor X, que seria, né, as sucumbências que o seu cliente te deve aqui para o escritório. Aí eu falei, doutora, perfeito, mas tem uma questão aí. Entendo a proposta da senhora, mas o meu cliente ele é beneficiário da justiça gratuita. E beneficiário da justiça gratuita, de acordo com a ADI 5766, tá, do STF, não é obrigado, não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O artigo da CLT que previa esse pagamento foi declarado inconstitucional. Ela falou, não, mas veio na sentença. Aí eu falei, ok. Peguei a sentença, né? Claro que eu fui ler a sentença e tudo mais, até porque são muitos processos, a gente precisa parar para poder entrar no processo e ver o que a sentença falou. E na sentença realmente estava, né, condenando o meu cliente em sucumbência recíproca ali. E estava condenando o meu cliente a 10%, porém, nessa própria decisão logo abaixo já vinha, né, dizendo que essa cobrança estava suspensa por conta da ADI 5766, que foi declarada inconstitucional a sucumbência, né, para o beneficiário da justiça gratuita. E na planilha de cálculos, que também foi anexada no processo, não veio ali o valor de quanto o meu cliente ele tinha que pagar, veio zerado. Aí eu fui, tirei print para ela da sentença, e eu já havia falado, né, que o meu cliente era beneficiário da justiça gratuita, que ele não deveria pagar sucumbências, e ela falou, não, ele vai pagar, eu vou fazer tanto em tantas vezes de X. Então, a advogada da outra parte, prestem atenção, ficou a todo momento falando, olha, vai ser 6 parcelas de tanto. Ela não colocou o valor total que seria do acordo, ela falou que seria 6 parcelas de tanto, e que por conta da sucumbência recíproca, a gente ainda teria que pagar alguma coisa a ela. Muito embora eu já tivesse falado da justiça gratuita. Eu tirei print da sentença e mostrei para ela que a exigibilidade desses honorários estariam suspensas por conta da ADI 5766. E ainda mostrei para ela a planilha de cálculos, dizendo que o meu cliente veio zerado de quanto ele deveria pagar de honorários sucumbenciais. Falei para ela, doutora, olha só, meu cliente não deve nada para a senhora, absolutamente nada. Não aceito esse acordo. Não aceito. E por que eu resolvi trazer esse exemplo para vocês? A gente está falando aqui de uma advogada que adotou uma postura transacional. Ela tentou me ludibriar, ela tentou me enganar, dizendo, né, como as pessoas falam, ela tentou me passar a perna e eu percebi isso. Eu não fechei o acordo com ela, eu não facilitei para o cliente dela. Já tem ali uma execução, o juiz já mandou bloquear a conta do cliente dela. Ela se prejudicou e o cliente dela também se prejudicou, porque ela adotou uma postura errada na hora da negociação. Eu senti que ela estava querendo me passar para trás e passar o meu cliente para trás, cobrando um valor que o meu cliente não deveria pagar. Então, por isso que na advocacia a gente não pode utilizar a postura transacional na hora de fazer negociação. A gente se prejudica e prejudica o nosso cliente. O cliente dela que poderia parcelar a dívida, né, não vai poder mais, já está ali com a conta bloqueada por conta de uma má postura da advogada na hora da negociação, ponto 1. E ponto 2, todo mundo pode ser a todo tempo o nosso potencial cliente. Eu poderia ser cliente dela e ela poderia ser minha cliente. Se eu vejo que ela é uma excelente advogada empresarial, eu poderia fazer parceria com ela, eu poderia falar, doutora, olha só, tem tal empresa, a empresa é muito grande, a senhora pode me ajudar? Meio a meio os honorários, gostei muito do trabalho da senhora. Ela já está fora da minha linha, da minha lista de potenciais parceiros, de potenciais prestadores de serviços. Então, a negociação é de extrema importância na advocacia e eu achei muito importante trazer esse tema para vocês,
para sempre que vocês forem negociar, vocês olharem os agentes. A gente vai ter mais uma aula, mais um ponto, mais um bate-papo para falar ainda sobre negociação na advocacia, porque o assunto é longo e eu não quero me delongar com vocês. Então, 2 tipos de negociação, transacional e colaborativa. O melhor tipo de negociação é a colaborativa. Utilize isso na sua advocacia e me conte.